Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal, o Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança, no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança existe dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao menos por enquanto pelo Instagram, e se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo, e se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, faça comentários, divulgue o canal. É a sua participação que pode garantir a longevidade do canal Personas da Dança. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma bailarina extraordinária, Norma Pina. A Norma atualmente, entrou aqui a Norma, atualmente é professora da Escola de Danças Maria Oleneva. Ela foi bailarina solista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sempre defendendo com muito brilho os papéis que lhe eram confiados. E a Norma estudou não só no Brasil, fora também. Onde será que Norma estudou fora do Brasil? Vamos saber nesse bate-papo. A Norma tem uma contribuição extremamente rica para a dança feita no Rio de Janeiro e no Brasil. Vamos aqui então chamar Norma Pina para saber a sua história. Enviado, daqui a alguns segundos a Norma estará conosco. Olá, Norma! Oi, Wanderson, tudo bem? Melhor agora, e você, tá Ai, bem? tô bem também. Tô tentando ajeitar aqui, que eu tô vendo aqui o rosto. Tô tentando me ajeitar aqui pra ficar melhor. Peraí. Também, eu achei que eu estava bem, mas aí vi que não estou. Tá, ó, agora foi, eu acho. Norma, querida, olha, obrigado por você estar aqui no Personas da Dança. Você já esteve aqui outras vezes para falar Verdade. de outras pessoas. Hoje você está para falar da sua carreira. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço Imagina. pelo convite. Norma, antes de nós começarmos a falar da sua carreira, eu quero repassar algumas coisas que as pessoas falaram sobre você assim que a divulgação começou a ser feita. A Rita Scott, que foi bailarina da Ópera de São Francisco, né, nos Estados Unidos, e foi bailarina do Balé de Niterói, disse que você é um espetáculo. A Mônica Ribeiro, bailarina, professora de Pilates, disse que você é maravilhosa. Ah, O gente. Ricardo Schey tem mais. Coreógrafo renomado Ricardo Schey e jurado do Festival de Joinville, né, o maior festival de dança do Nossa. mundo. Ele disse que você é uma bailarina linda. A Norma Lília, sua xará e diretora de uma escola para a qual você dançou, disse que você é um encanto de mulher e uma grande companheira. E aí segue, você foi chamada de ícone, etc. Não dá para falar tudo. Que afago no coração, né, Norma? Não é, menino? Aham. Eu tô, tô até envergonhada, porque é demais. Não precisa tanto. Não precisa tanto. Mas essas É, pessoas que você citou são pessoas que eu convivi. Não esse rapaz de Joinville, que eu não convivi tanto, mas eu estive em Joinville várias vezes pelo teatro dançando e admiro muito a escola do Bolshoi, né? E Norma Lilian, todas essas pessoas eu convivi bastante, tem muito respeito também, é mútuo, né? Porque na vida a gente está aqui para aprender, né? Inclusive o samba que você colocou, é. eu me identifiquei muito com ele. E foi proposital. É, me identifiquei muito. Se eu sou É, linda, não sei, mas que eu tenho muito amor, e eu acho que o que move o mundo é o amor, é o que você sente pelaquilo que você faz, e a maneira com que você faz, eu acho que isso é que move o mundo. é. Olha aqui, vamos aqui. Patrícia Gomes da Silva, maravilha de professora, uma querida. Ó, Oh, Norma, você sabe fala. o que me chamou a atenção nesses comentários? Não foram os Não, comentários, mas sim de quem foram esses comentários. De é, pessoas que pessoas conhecem importantes. o métier, conhecem o nosso meio, e eu até pensei na palavra manufatura. Eu falei, para eu não falar besteira, eu vou ao dicionário saber exatamente o que é manufatura. E está escrito assim: manufatura é o processo de transformar a matéria-prima em um produto acabado. Então é isso que você fez com que a vida lhe deu, porque talento muitas pessoas têm. Perseverança, que é um dado do bailarino profissional, muitas pessoas têm também. Agora, nem todos conseguem juntar talento e perseverança e conseguirem o resultado desejado.
E você conseguiu, você teve uma carreira brilhante como professor, eu acredito que esteja tendo também. Eu queria saber onde começou isso. Quando é que você foi para o balé? Ou quem, ou como você foi? Alguém te levou? Como é que foi isso? Tá bem, olha só. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu sempre gostei muito de dançar, de atuar. Eu brincava em frente ao espelho e dançava e cantava. Então, meus pais, observando isso, né? Somos quatro, né? Somos Hum, três mulheres e um homem, aham, né? E aí, meus pais observando isso, perguntaram se eu queria entrar no balé ou fazer teatro. Eu pouco sabia o que era isso. Falei, quero sim, quero. E minha mãe começou a pesquisar. E aham, aí ela descobriu que tinha a escola de dança Maria Leneva, né, que na época que eu entrei, em 1979, era INEARTE, Escola de Dança do INEARTE, ah, ou Funarte, uma coisa assim, eu não lembro muito bem. Eu tenho minha carteirinha até hoje, é porque eu não peguei, mas se tiver aqui eu mostro. tá, E aí, e também fomos ao Tablado, é uma escola de teatro que tem aqui no Jardim Botânico, muito conhecida, né, na Maria Clara Machado. E ah, fomos em ambos os endereços, só que um já estava fechado para inscrição e o outro recém tinha aberto e eu tinha que fazer uma prova para o preliminar, para o primeiro ano de balé. Então, a mamãe falou: vamos fazer a prova para o preliminar, para o primeiro ano de balé. Depois, em agosto, em junho, que abre outra inscrição para o tablado, você faz também. E aí, minha filha, é isso, vai vendo. E assim foi feito. Eu fiz a prova para a escola de dança. Eu fiz 3 aulas antes de fazer a prova da escola de dança com a professora Amélia Moreira. ah, Maravilhosa. Maravilhosa na formação, nos 4 primeiros anos de balé. Ela e Regina Bertelli era uma formação impecável. Impecável. E eu tive a sorte de fazer 3 aulas com a tia Melinha e depois, quando entrei na escola de dança, tive aula com a tia Melinha e com a tia Regina. E ah, quando chegou em junho, minha mãe perguntou: você quer fazer a prova para o tablado? Eu falei: não, eu estou amando o balé, não quero mais fazer aula para a escola para o tablado. Só que quando eu fiz a prova para a escola de dança, eu tinha 10 anos. Eu comecei isso. o balé com 10 anos. Eu não comecei com 8 nem com 9, eu comecei com 10. Uhum, Tardiamente. Mas deu certo. uhum, é. Esse é o Agora, começo da história. sim, agora, entre uma criança que gostou das aulas de balé e uma moça que se torna uma bailarina profissional, tem uma distância. Quando que começou a brotar dentro de você esse desejo de ser uma profissional? Muito bom essa pergunta. Sabe por quê? Hoje, como professora, eu Uhum, vejo, eu vejo exatamente as grandes mestras e mestres que eu tive. Essa é a diferença, Wanderson. Eu falo de coração. uhum, Não falo uhum, porque eu sou professora hoje, não. Eu uhum, falo porque realmente, se eu não tivesse esses encontros com grandes professores, eu não seria talvez quem eu sou hoje. Nem como pessoa e nem como bailarina. Eu tive uhum, excelentes professores que conduziram bem, que fizeram eu me apaixonar pelaquilo, né? Eu fui levada. Você falou bem, eu era uma criança. Como você é abraçada ali. E essa parte é, lírica, essa parte de cativar, ela é feita na pedagogia, você você vai com prazer. E olha, eu vou lhe falar de coração. Eu não sou tão bem dotada, aquele biotipo físico para o balé, né? Eu tenho um rosto cênico, sempre me movimentei muito bem, graças aos professores, que já já vou falar de uhum, todos. Se eu esquecer de alguém, alguém manda uma mensagem. Mas eu não tinha grandes coup de pieds, né? Grandes coup de pieds, nem grandes extensões de perna, para quem não sabe? sabe, é um peito de pé, um pé bonito, né? É, é aquele É, pé bem curvado, assim, de é, bailarina. E nem tenho como é que eu vou dizer, uma distribuição de corpo tão maravilhosa assim. Eu tenho o corpo mais longo, as pernas mais curtas, o pé pequeno também, e não tão projetado, não tão com dépied. E minhas proporções, assim, eram adequadas. Eu sempre fui magrinha, família, genético, mas eu não era uma Cecília Kersh, com aquelas extensões maravilhosas, entendeu? Mas tudo é como o professor, ou como você vai conduzindo junto àqueles grandes professores que sabem tirar de você o melhor. Esse, hoje em dia, eu vejo a diferença.
Então a gente pode talvez concluir que a questão da manufatura, a transformação da matéria-prima num produto bem acabado, se deva ao ensino. Os professores Exatamente. fazem essa costura entre o talento e a perseverança daquele aluno, né? Perfeito. Eu acredito nisso que você falou. Perfeito. É uma costura. É, É uma estrada de ida e volta que se encontra, né? aham, É exatamente essa colocação que você falou. é, Não, é. Ô Norma, e você, a Escola de Dança Maria Leneva, ela pertence ao estado do Rio de Janeiro, eu não sei se eu falei isso aqui na abertura. Eu ensaiei falar, mas eu não sei se eu falei. Mas ela pertence ao estado do Rio e ela está vinculada ao Teatro Municipal do Rio. Quando que você pisou no palco do Teatro Municipal do Rio, eu acredito que como estudante ainda, não foi? sim, foi como estudante. Ah, Porque como a escola de dança, você falou muito bem, ela é a única, praticamente, escola pública de dança clássica, né, do Rio de Janeiro, e é, vinculada ao teatro, e sempre os espetáculos da escola de dança, no passado e agora também sempre foram no teatro, né? E sempre os alunos da escola de dança, mesmo na época da Funarte, Enearte, nós tínhamos sempre acesso a ingressos, como é hoje, a ingressos, e isso foi dando a magia. E alguns aham. espetáculos também, enquanto escola, eram feitos no teatro. Uhum. Mas Então, você pisando, dançando, sendo utilizado ali na composição dos quadros, se faz isso nas grandes companhias que têm as suas escolas, né? Quando que foi a primeira vez? olha, na escola de dança, se não me engano, foi numa montagem que veio de Clélia, ela é do Sul, uma grande professora. Na época da Lídia Costa Latti, que era diretora do Teatro Municipal. E essa montagem de Bela Adormecida inteira, montada com alunos. Olha, isso é raro. É raro. E tinha É, o PADD, a moça que fez o PADD, eu esqueço o nome dela, ela até foi contratada pelo Balé de Portugal, esqueço o nome dela, uma linda menina. aham, Ela era aluna do último ano. Só aham, o rapaz é que era já bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e eu realmente não lembro o nome dele, não me uhum, recordo quem era, porque eu era muito pequena, acho que eu tinha 12 anos. 12 aham, anos. Esse aham. espetáculo foi feito no Teatro Municipal. Olha, Norma, Foi a que primeira vez que eu maravilha. pisei. É. E aí você já queria ser uma profissional com 12 anos ou ainda não? Olha, eu acho que com 12, 12, 13 anos eu já queria sim. Hum, Já queria que meu pai fazia algumas propostas para mim, de eu estudar fora. E eu ah, já falei, eu falava, eu quero conhecer, estudar quero. dança. Sim. Ah, Aí eu falava, quero. E a gente, na época da escola, quando eu era aluna, a escola viajava muito. Pelo menos 2 vezes ao ano a gente ia para festival em Florianópolis. Não tinha essa quantidade de festivais que existe hoje. Era aham, diferente o mecanismo, né? aham, Eram a escola que ia convidada num festival em Florianópolis, do próprio governo que convidava festival de dança. Não existia Joinville, né? aham. Então eram festivais menores, mas a escola sempre promoveu essa viagem para apresentar os alunos, né, e divulgar a própria escola, né? Então isso fazia com que a gente dançasse muito. E é fundamental, né? Para quem É. faz aula, também está no palco. A Renata Barros aqui está te aplaudindo e Hum. mandou como símbolo cisne. Aliás, a Ah, foto que você mandou de você ah, no Parelê do Cisne, do segundo ato, como você está linda, né? linda, E né? assim, é uma contradição olhar para aquela foto e escutar de você que você não tinha físico. Como você trabalhou, não é? Pois é, mas é verdade, tá? Eu sei que Mas é é verdade. verdade, eu sei que é verdade. E vou falar mais, especificamente, falo mesmo, porque é uma realidade. Você vê como a inteligência e um bom trabalho podem transformar. Mas physique de rôle, que é o físico apropriado para um lago dos cisnes, eu nunca tive. É Aham, porque eu sou muito tinhosa e é, sempre estudei e sempre trabalhei personagens com grandes professores e mestres. Eles fizeram tirar de mim, inclusive Eliana, Eric, Eugênia,
Ai, meu Deus do céu, quantas pessoas. Edith Diegues, eu era uma criança. É, Edith Diegues me trabalhava, mandava eu no próprio teatro. Quando a gente fez prova para o teatro, fiz prova para o Teatro Municipal para entrar para o teatro, eu tinha 16 anos. Eu, Ana Elizabeth Alexandre, maravilhosa professora. Hoje trabalho com a Dalá Oscar. Tereza Augusta, maravilhosa professora. Então você tem que chamá-la também, né? Que eu já vi você falando, tem que chamar. É uma excelente professora. E foi eu excelente. quero. Eu E foi quero tê-la excelente aqui. bailarina. Excelente bailarina. É, A gente foi preparado pela Edi e pela caminhada também, para nós entrarmos para o teatro. E agora eu esqueci o nome de quem que a gente fazia aula na casa dela. Inclusive, ela teve uma companhia junto com o marido dela, que era Regina Ferraz. Regina Ferraz. Sim, a gente se preparou para o concurso do Teatro Municipal, nós tínhamos 16, 17 anos, na casa da Regina Ferraz, lá no Jardim Botânico, lá no Horto Florestal, É, numa sala de balé. casada com um empresário que fundou a Companhia É, Brasileira de Balé. isso, que É, era dono dos estaleiros Mauá. isso Esqueci o nome mesmo. dele, o nome dele me fugiu. Ah, o sobrenome é Ferraz, mas isso é até meio óbvio, né? Eu É, também deveria saber o primeiro. é. Ô, Norma, mas Hum. aí você estudava já. Olha só, mais uma mensagem para você, da É doutora quem? Mônica, agradecendo a você, fez Ah, várias correções valiosas para a minha filha no Ballet Arte. sim, vale tarde. Ok, linda a No- filha no- dela. Norma, você Hum. estudou na Maria Helena, grandes professores aqui, eu conheci alguns e tive o privilégio também de fazer aula com alguns que você citou, mas você estudou fora, eu fiz um pequeno suspense, eu quero que saia da sua boca onde você estudou. Tá, mas antes de eu falar onde eu estudei, eu quero dizer que também, quando eu tinha 14 anos, 14 mais ou menos para 15, a Edith Diegues, ela já é Faleceu falecida recentemente, uma grande recentemente. professora. É, Ai, um anjo. é. Então, ela, quando eu estava, acho que no primeiro médio, que seria o quarto ano da escola de dança, a Edi falou, virou-se para mim e falou: Norma, eu gostaria que você estudasse com Dona Eugênia Feodorova. Ela vai ajudar muito na sua formação e você é uma aluna muito talentosa. Eu quero que você estude com ela. Falou com a minha mãe e minha mãe me levou para Santa Clara, a famosa Santa Clara 98 Cobertura. E lá eu comecei com 14 anos também, fez parte dessa minha formação, Aham. tá? E também foi Edi que me apresentou Caminada e Eric, na época do Eliana festival. Caminada e Eric É, Valdo. também foi Edi que na época do Festival de Trujillo, que eu concorri, tirei segundo lugar no Festival de Trujillo, no Peru, foi Aham. Edi que falou: quem vai te preparar para esse festival é a Eliana e o Eric. E foi através de Edi. Quer dizer, Edi. Eu só tive sucessivos bons encontros de grandes Uhum. professores. Bom, Aham. então vamos lá à tua pergunta. Quando eu tinha 15 anos, meu pai virou-se para mim e falou: Você quer Norma, estudar? desculpa. Desculpa. O Salvatore, imagina, está dizendo que é o Ah, Paulo Salvatore. Ferraz. Paulo Empresário. Ferraz. Isso mesmo. Perfeito. Obrigado, Salvatore. Obrigada, Salvatore. Obrigada. Paulo Ferraz, nossa, me É. fugiu, Paulo. Então, quando eu tinha 15 anos, meu pai, que era do Partido Comunista Brasileiro, perguntou para mim se eu queria estudar fora do Brasil. Eu falei, sim, sim, quero. Ele falou: você gostaria de estudar lá em Leningrado? Porque na época, São Petersburgo chamava Leningrado, na extinta União Soviética. Uhum. E como naquela época que era comunista a União Soviética, ela só liberava praticamente estudantes que fossem vinculados a algum tipo de partido, ou Partido Comunista Francês, ou Partido Comunista Italiano, ou Vietnã do Norte, Partido Comunista da Itália. Então se abria muito poucas janelas para se ir para a União Soviética, estudar balé ou estudar qualquer outra tipo de matéria, tá? Aham. Era bem difícil. Aham. Porém, papai era do partido. Então, ele perguntou isso para mim. Eu fiquei encantada, porque para mim sempre foi a melhor escola do mundo. Os melhores bailarinos saíam da Rússia. Não importa se era Aham. Moscou, se era Leningrado, São Petersburgo, se era Kiev. E eu já conhecia muitos bailarinos que já tinham estudado em Kiev, a Gisele Santoro. Conhecia até a própria Heloísa Vidiane, que estudou também em São Petersburgo, em Leningrado. Então eu já tinha esse contato até mesmo pela Dona Eugênia, né? Uhum. Então eu já tinha essa vivência de saber um pouco.
E eu via muito vídeo, muitas coisas, né, muitos balés, tudo muito da Rússia. Porque os meus encontros enquanto professores, eles tinham esse gosto pelo balé russo. Aham. Então, isso foi me levando muito para esse lado, né? Dessa escola russa, de como os russos dançavam, né? Então, quando o papai perguntou, eu falei, eu quero, eu quero. Só que demorou 2 anos para sair. E aí meu pai virou-se para mim e falou, você não quer ir para a Alemanha Oriental? Eu falei, não, eu não quero a Alemanha Oriental, eu quero a Rússia. É, Norma, mas a Rússia é só quando você fizer 18 anos e terminar o segundo grau, porque a língua é muito difícil. Eu falei, não tem problema, eu termino o segundo grau. Eu, eu, eu espero até 18, eu espero terminar o segundo grau. Bom, então, Ah, Norma, esperei 2 anos e fui com 18 desculpa. anos. Tá, eu queria aqui mandar um beijo para Jan. Ela está me Ah, Jean. cumprimentando, é uma americana, foi bailarina da Broadway, Oh, coreógrafa hi. de uma TV norte-americana e sempre que vinha ao Brasil me procurava para fazer as minhas aulas. Olha, I miss you! Oh, but she understand Portuguese Ah, a little, a little. a little. Bom, Ah, eu tenho uma maravilhosa amiga, best friend for me, Betânia Gomes. foi me entrevistada aqui, do Sim, ela Harlem. first bailarina do Harlem, acho que há uns 20 anos atrás, né? É, Bom, mas então, continua. aí né, seu pai colocou ali as questões burocráticas que faziam parte da sua ida, e você acabou indo, a gente vai falar do que você viu lá, Uhum, mas eu quero saber, você tinha uma boa formação aqui, grandes professores. sim. O que é que você buscou na Rússia que não tinha aqui no Brasil? Sabe o que eu busquei na Rússia? A formação. Claro que a formação na Rússia é diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, eu nunca tinha dado aula de caráter. Eu tinha feito aula de dança espanhola, Hum, mas aula de caráter eu nunca tinha feito. você nunca Aula tinha de. feito. Não. Aula de padedê, muito pouco. Porque sempre os rapazes eram em menor número, as moças em grande número. Então as aulas nunca eram mais aulas fluídas de padedê. Mas nós chegamos a ter, mas muito pouco. E mesmo porque, Wanderson, eu entrei para o Teatro Municipal, eu tinha 16 anos incompletos. Eu fiz 17 em abril. Eu Aham, entrei em março, eu tinha 16 anos. Então, eu tinha ainda eu tinha 5 anos de balé, porque eu é, pulei um ano. aham, Então, eu tinha muito pouca formação. Eu acho que eu comecei com 10 anos, ó, com 10 anos, com 6 anos eu já estava no corpo de baile. E são 8 a 9 anos de formação. Então, a minha é. formação foi meio corrida, né? Talvez por eu entrar com 10 anos. Então, o que eu busquei lá não foi só a formação. Inclusive, não foi a formação, porque eu já estava dançando como profissional. Só que eu tinha muito pouco conhecimento. E lá é o berço da arte, da É. dança. Assim Aqui, como. desculpa, Desculpa. não, só para a gente My fechar aqui para a português Jean. é muito malo. I understand anything. Jean, thank you. Obrigado por estar aqui. Aí sim, você tinha uma pouca formação, mas tinha bastante informação da qualidade Exa- do ensino, Exato. né? E quando você chegou lá, como é que foi? Levou um susto muito grande? Olha, eu vou te falar uma história que eu contei. Não sei onde eu contei, se eu contei. Contei na pós-graduação que o Teatro Municipal fez recentemente, a pós-graduação em dança clássica. E o minha. Eu já vou entrar, tem muito assunto, aí eu demoro a entrar. O meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre Dona Eugênia Feodorova, Aham, né? E isso que você falou foi interessante, porque quando eu fui para a Rússia, além da carta, né, do Partido Comunista Brasileiro, eu tive também uma carta artística de indicação diretamente uhum, para a escola Vaganova da Dona Eugênia Feodorova. aham, E essa carta, eu contei essa história no meu TCC. Essa carta foi para lá, nunca soube que tinham respondido para a Dona Eugênia, porque logo quando a Dona Eugênia mandou, não foi, eu acho que 4 meses depois eu já estava lá. tá. Então eu estava lá, não tive grandes sustos, porque eu queria tanto aquilo, era um sonho tão grande que eu sabia que eu queria estar lá. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou chegar lá, onde eu vou pontuar. Eu saí do Brasil
dia 2 de janeiro de 1900 e... Ai, agora esqueci. Depois eu lembro. Eu cheguei lá, eu saí com 39 graus daqui, e lá Ah, estava -20 em Moscou. Senti alguma coisa? Nada, era só alegria. Era o que eu queria. Porque a gente parou em Moscou, fiquei em Moscou 3 dias para depois ir para São Petersburgo de trem. Fui aham. recebida pelo Instituto de Estrangeiros, né? Fiquei num hotel 2 dias, mas antes de chegar nesse hotel, fiquei com o adido cultural Fred Duque Estrada Meia, que era adido cultural em Moscou. Fiquei na casa dele 4 dias, para depois ser encaminhada para o Instituto de Estudantes. Então, quando eu estava já lá em São Petersburgo, já tinha uns 6 meses, mais ou menos, eu lembro que era mais ou menos a metade, já estava bem adaptada, fazia uns 6 meses. A minha professora, que era Ludmila Nikolaevna Safronova, e Natália Dudinskaya também, Natália Mihailova Dudinskaya, famosíssima, Uhum. casada com Sergeev, que foram diretores da escola. Eu fazia 2 vezes a semana com Dudinskaya e 3 vezes a semana com Safronova. A Safronova virou-se para mim e falou: Norma, eu vou lhe dizer uma coisa. Sua professora, falou Eugênia Feodorova, porque foi ela que fez a carta, Ah, ela fez um excelente trabalho. Ela comentou, eu estava conversando com Dudinskaya e realmente ela fez um excelente trabalho. Sim, Dona Eugênia fez um excelente trabalho, só que não foi só Dona Eugênia, mas a carta ah, foi dela. Então, aham. naquele momento, eu soube dessa carta que ela foi lida e houve esse retorno, mas praticamente 6 meses depois. Agora, depois, muito tempo depois, Dona Eugênia já tinha voltado para o Brasil, já tinha dançado Quadalau de novo, com Tatiana Lescova, já tinha tido o cargo de primeira bailarina. Dona Eugênia veio falar para mim que sim, eles retornaram a carta. Falaram, Norma, não, Norminha, eu recebi a carta, sim. Agradecendo pela recomendação, que eles iam dar encaminhamento à minha escolaridade, né? Aos meus conhecimentos da dança. Uhum. Anos depois eu soube que essa carta que a dona Eugênia recebeu de volta. E eu só Aham. soube dessa carta, assim, que eles leram, porque 6 meses depois, ou não sei quanto tempo depois, eu fiquei lá 2 anos, as minhas professoras falaram isso para mim. Aham. E eu falei para a dona Eugênia. Aí a dona É. falou, oi, Norma, que feliz. Não foi só meu trabalho. Eu falei, sim, dona Eugênia, não foi só o seu trabalho, mas a senhora escreveu a carta, a senhora ficou com todos os louros. Sim. Mas E é isso. é isso. E aí, então, quando você volta, você já volta com uma outra experiência, uma outra carga É. técnica, né? E com muito desejo de colocar aquilo tudo em prática. Você não foi lá apenas para aprender e guardar na gaveta, não é isso? Veio Sim, com sim, sede. sim. Sim, sim. Ó, quem está dizendo? Márcia Beatriz, dizendo que Ah, tem saudades das suas aulas, sempre aprendeu hum, muito com você. que bom. Essa é a minha função. Vocês aprendam e É, gostem e tenham prazer. Eu não é, gosto de professor que dá medo. Não olha, gosto. Eu gosto de professor que deixa o aluno com mais sagacidade, com mais vontade, que corra mais atrás. Essa é a minha função. Uma vez uma aluna da escola de dança, não vou falar nome porque é chato, né? Ela me falou assim, professor, eu queria falar uma coisa para a senhora. Isso foi há 2 anos atrás. aham, Eu estava dando aula para o primeiro técnico, já dei uma dica. Ela virou para mim e falou assim, professor, eu queria agradecer a senhora. Eu falei, pode falar. A senhora corrige todo mundo. Pode ser bom, pode ser ruim. A senhora corrige todo mundo e se dedica a todo mundo. Eu não sei como a senhora consegue. Igualmente a todo mundo. Eu quero agradecer a senhora. É muito bom. é. Ela Ô, não era João, tão talentosa, mas não importa, ela está ali, mas está segurando a barra. ela pode ser uma grande professora. É, você me fez lembrar aqui de uma história, porque isso atinge a várias pessoas, não é só a aluna. Porque se ela falou com você, é muito possível que ela tenha chegado em casa e tenha falado também sobre a maneira como você a tratou. Uma vez eu dei um workshop no interior do Rio, e quando a diretora me levou à rodoviária, ela falou assim, Wanda, eu queria te agradecer. Eu achando que ela ia falar das aulas.
porque você olhou para todas as minhas alunas sem distinção. E ela começou a chorar, Norma. E ela disse assim, porque nós sabemos que isso não é comum. Eu falei, imagina, mas estão ali. Então, é assim, esse papel do professor, ele é importante para fazer germinar ali alguma semente que talvez esteja lá dentro, né? Então, Eu parabéns, Norma, por isso, viu? concordo com isso plenamente. É. Mas aí, voltando, você volta da Rússia, acredito eu, com sangue nos olhos, querendo Ah, colocar sim. tudo, não é? Não. Eu voltei da. Olha só, não existe, não tem como falar sobre um lugar que você tem passe livre para entrar em todos os espetáculos, de todas as companhias da cidade, porque não era uma única, não era o Kirov na época, que era Kirov Sim, ainda, é. agora é Mariinsky. Não era só o Mariinsky que tinha 3 espetáculos de balé por semana, não era só o Ah, Mariinsky, era as companhias, as outras companhias menores de São Petersburgo. Era espetáculo de música. Então, a gama de informação que a gente tem num lugar desse não é para qualquer pessoa. uhum. Eu acho que tem que ser reverenciado. Me desculpa, não estou jogando agora louros para mim, mas eu acho que tem que ser reverenciado e você tem que entender que esse lugar te pertence e que você tem muito conhecimento. Outro dia eu estava conversando com uma grande amiga minha, inclusive, foi grande bailarina também, dançou na Ópera de Hamburgo. E eu faço questão, às vezes ela vai me visitar na sala, eu faço questão de apresentar ela e falar: olha, dançar na Ópera de Hamburgo não é qualquer pessoa. Então vocês têm que sim, façam reverência para a professora. Aí fazem referência. Para todo mundo que entrar na minha sala, qualquer professor, façam reverência. Porque ninguém está ali à toa. Ninguém está na escola de dança como professor à toa. A escola de dança é uma tradição. Você vê que a maioria dos professores que estão na escola de dança, eles foram bailarinos do teatro. Márcia Fagione foi bailarina do teatro. Márcia entrou Eles... aqui. Ah, tá aí, olha, Márcia, falando de você. Foi bailarina, foi solista do corpo de baile e voltou para Belíssima solista. sim, belíssima, e foi aluna da escola. Então, a escola hoje, ela é uma tradição, né? Ela não é Uhum. feita por um professor que se formou e logo entrou como professor, não. Os professores todos tinham sido bailarino, dançado, seja primeiro papel, segundo, terceiro, quarto, quinto, isso não importa. Importa você ter o conhecimento e continuar estudando para ser professor. Então, a escola de dança, quando eu entrei, só tinha professor que foi bailarino do teatro ou que foi aluno da escola e que estudou muito para ser professor. Isso é muito importante. Então, assim, vamos lá. Quando eu voltei de lá, sem dúvida nenhuma, Desculpa, Márcia mandando um beijo aí para você, ó. é, ela deve ter ouvido falar dela. Mas, enfim, dela e de outras que eu posso falar aqui, porque senão vai ficar Então, muito longo. ô Márcia, você vai ouvir também de mim, que eu quero você aqui. Você é muito tímida, mulher, mas deixa essa timidez de lado, venha para cá. Ó, a Não é Norma tímida, falou que não. você era tímida, não, Não é olha. tímida, não. Ela é muito firme. É que ela é É, muito, muito reta. Pá, pá, pá. ela me disse que ela é tímida. Ah, para de bobeira. Ela vem sim. Ah, que isso? Tem que mostrar seu trabalho. Enfim, aí, vamos lá. Eu voltei com uma gama enorme de conhecimento, Aham, inclusive porque no Marinsky, na minha época, né, não sei como é hoje, você no último ano, você era convidado para fazer alguns personagem, né? Nem ponto eu nunca botei, mas a gente chegou a fazer um personagem de fundo, como se fosse uma comparsaria. Eu não aham, chegava nem a dançar, eu batia palma, ficava olhando. Eles convidavam alguns alunos, não todos os alunos. Eram os alunos que eles acreditavam que fosse produzir melhor o que aprenderam nos seus países ou no seu próprio país, né? Então olha. eu fiquei 2 meses fazendo algumas apresentações no Mariinsky, no Kirov, como convidado ali da último ano da escola. Mas eram muito poucos, né? A gente não chegava a dançar, não, tá? Uhum. Mas uns espetáculos da própria escola do Mariinsky, no último ano, para você ter Ah, uma ideia, ah, foi em 87 e 88. Eu fui em 87. 1987 e 1988. Nós dançamos, para você ter uma ideia, na escola, o último ano. Nós dançamos, a gente dançava em média uns 4 a 5 espetáculos por mês. Nem a companhia do Teatro Municipal dança isso. aham, aham. Aí você já começa a juntar o É, combo de informação e de experiência que uma aluna teve. Uma aluna não, eu aham. já era bailarina, já tinha 1 ano e meio de companhia do Teatro Municipal, mas não importa. Eu dancei mais
com a escola Vaganova do que na época que eu fui bailarina. E olha que na época que eu fui bailarina, que eu entrei, em 1985, era da La Oscar. E a Dalal montava muito. A Dalal montava em média uns 60, 50, 60 espetáculos ao ano, É. né? Se você for somar 4 por mês, dá quase isso. Aham. Ou mais. Então é muita informação que você vai digerindo e vai entendendo com o tempo. E assim foi. Quando eu voltei, logo quando eu voltei, Dona Eugênia já tinha me mandado uma carta, já tinha me ligado. Ah. Naquela época não era tão fácil a ligação para a União Soviética. A ligação às vezes demorava 4 horas para acontecer e era um número fixo. Era no saguão Uhum. da escola Vaganova. Logo quando você entra naquela porta famosa que aparece em foto na rua Rossi, Zotchevo Rossi, né? Abre a porta assim, tem um saguão, uma secretária e o telefone era ali. Uhum. E Dona Eugênia me ligou, pediu para minha mãe tudo e me ligou. Marcou, tinha que marcar a hora. Hora, dia, para você estar esperando ali o telefonema. Não tinha Aham. celular, não tinha nada, né? Era outro mundo, né? Como o mundo é rápido, né, na É tecnologia. incrível, incrível. Estamos falando de 88, 87, É. 1988. Então, assim, a dona Eugênia ligou e falou: Norma, quando você volta, menina? Eu falei: Dona Eugênia, eu devo estar chegando no Brasil final de julho. Oi, nó, precisa voltar antes. Tem prova, audição de Tatiana Leskova Ior no teatro. E quero você no teatro de novo. Porque quando eu saí para ir para a Rússia, eu tive que pedir demissão. Você Eles era não, contratado ou era eu, era eu era. efetivada? Eu não, era contratada. Era contratada, mas não era um contrato anual, era um contrato. Tá. Eu não era Mas estatutária. pediu Não, demissão. Aí, para entrar, tinha que fazer outra prova. exatamente. Aham. Né? Aí a dona já falou: não, você tem que estar aqui dia 20 de julho. Hein? Tem prova para entrar no teatro. Por favor, menina. Aí eu falei: bom, então vou ter que pedir para anteciparem minha passagem pelo menos 10 dias. E voltei dia 12 de julho, 8 dias depois, eu estava na audição do teatro. Norma, para que senão o comentário sobe e aí eu não eu perco. Ah, Sua Carol. aluna, Carol, uma honra ser sua aluna, professora querida. Márcia, lembrando que vocês trabalhavam sob o regime de CLT, né? Aham. Essa parte histórica a Márcia adora. E eu esqueço tudo. E aí então você vem e faz prova. Então, aí eu voltei dia. É mais ou menos. Eu me lembro que foi uma semana. Eu voltei, fiz a prova do teatro. Era a dona Tatiana e a diretora artística na época era a dona Eugênia, do corpo de baile. Do teatro Uhum. geral, acho que era o Zé Carlos Barbosa. Eu não lembro muito bem quem era o diretor do teatro. Aham. Era a dona Tânia do corpo de baile e dona Eugênia como maître. E naquela época eles exigiam 2 variações e aula, né? Aí eu me Hum. lembro que eu fiz Chopiniana, que eu fiz a valsa, fiz a valsa de Chopiniana e fiz Don Quixote, variação. Aí era eu, a conhecida de você, você também já entrevistou, Regininha, fez a prova, eu e Regininha, de novo, porque a Regina Ah, também já tinha entrado. Regina Ribeiro, sim. Regina Ribeiro. É. E aí nós fizemos a prova. Ela passou em primeiro lugar, eu passei em segundo. Olha. Isso foi em 1988. E Norma, você dançou tanta coisa boa, tradicional. Você se identifica mais com alguma personagem do que com outra? Como é que isso bate em você, essas diferenças de comportamento das personagens? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, sim, me identifico, sempre me identifiquei com Gisele, Por quê? pelo caráter romântico. Uhum. Eu sempre fui, até o biotipo, a maneira com que eu me mexia, muito, muito, como disse Caminado uma vez, você é uma bailarina romântica, de caráter romântico. E é verdade, Uhum. é verdade. Tanto que o outro balé que eu me identifico profundamente, apesar de não ter esse cunho tão romântico, foi Romeu e Julieta, que eu dancei também de Vassiliev, Vladimir Vassiliev. A montagem dele é algo inacreditável, nunca. Claro, Cranco é Cranco, né? Ah, Romeu e Julieta de Cranco, é divino. Como Macmillan, é lindo também. Mas é. do Vassiliev é muito pouco conhecido e foi levado no teatro.
E é belíssimo, é mais contemporâneo, não no sentido da dança, mas no sentido da Uhum. cenografia e da estética, né? Ele é apresentado em 3 balcões, né? Sendo que um deles é o próprio balcão da Julieta de Romeu, né? Aham. A cena do balcão é feita, já está ali no cenário, não é mudado o cenário, e a orquestra, o fosso sobe, né? Toda a orquestra está no fosso, em cima, a gente vê literalmente os músicos, aí tem o outro balcão, que são os bailarinos, tem o último balcão, que é que significa a entrada da nobreza e o balcão onde Julieta, a varanda de Julieta, né? O balcão, a varanda de Julieta. Aham. Mas eu tive o prazer de dançar os 2 grandes balés que eu tinha sonho, que era Gisele, e dancei muito Gisele, dentro do teatro e fora do Teatro Municipal como convidada, sendo preparada também por grandes mestres, como Eliane e Eric, pela Academia Rio. Eliane e Eric me convidaram, inclusive eu e Marcelo. A minha estreia em Gisele foi com a Eliane, eu era bem novinha. Eu tinha acho que 22 anos e dancei muito com o Caminhada Eric, com a Academia Rio, no Meia, porque eles tinham uma pequena companhia. Dançamos muito, Gisele, com ela. Depois, praticamente acho que uns 5 anos depois, eu tinha 28 anos, é que eu dancei Gisele no teatro. E você também você foi ensaiada por a Dona Berta, Sim, não não é? tanto. Não, Não tanto. não tanto. Ah, Berta, eu fui ensaiada por Berta também, mas não tanto quanto Dona Eugênia no teatro. então, eu assisti um dos poucos ensaios que você teve com a Dona Berta, porque quando eu Ah, pode terminava ser. o meu trabalho, eu era muito entrão. Eu via alguém ensaiando, eu entrava e sentava ali, e via você Possível, ensaiando isso com a possível. Dona Berta. Ensaiei com a Berta, assim, não foi tanto, mas ensaiei. Sobretudo a Romeu e Julieta da Marília Gremo. Uhum, A Berta chegou a ensinar também para mim. E Caminhada também. Só que eu nunca cheguei a dançar o Romeu dançar, e né? Julieta da Marília Gremo. Eu não lembro Aham. exatamente o que aconteceu. Eu acabei dançando o Romeu e Julieta do Eric, que é com a música também do mesmo de Marília Gremo. Mas a Tá. Berta também me ensaiou em Paquita. Aqui, Rose Simões, desculpa te interromper, dizendo que Ah, você é maravilhosa, é muito carinho. Mas aí, e você dançou a Megera Domada também. sim. Mas Megera Domada eu não fiz Tatiana. Eu Hum, ensaiei Tatiana com Márcia, mas não dancei Tatiana. o que você Dancei. fez? Ah, Eu dancei irmã de Tatiana, a Bianca. ah, Dançava muito a Bianca, irmã de Tatiana. Que eu tenho uma é, foto com a Ana, eu dando careta para ela, que a Tatiana era muito rabugenta. E a Bianca era aquela a irmã boa. A Tatiana, no personagem Megera Domada, é aquela megera indomada, né? Que precisa ser domada. E Tatiana é irmã a Bianca é irmã da Tatiana. Bianca é irmã boa, né? Irmã bonita, irmã nananã. Mas se dança muito, Bianca. A Bianca, o personagem, dança muito. Inclusive, meu parceiro era o Thiago Soares. você se enveredou. é, a gente, na época, não tinha não se falava em dança contemporânea, a gente chamava de um balé modernoso, né? Você se É. enveredou por esses estilos. A Shirley falando que é um balé maravilhoso, acho que está falando da Megera Megera, Domada. né? É Deve ser. isso. Gabi Marca Leitão, Ah, dizendo que é Leitão. uma honra Leitão. ter É do sido sua terceiro aluna. ano. Ela vai se Aham. formar esse ano. Parabéns. E aí, o que, que eu estava falando? Sobre as danças não clássicas, de uma movimentação Uhum. talvez diferente, você se enveredou, te atraía, como é que era para você? Olha, eu gostava de dançar contemporâneo. Sempre gostei, eu gosto de dançar contemporâneo e moderno, mas eu tinha uma coisa diferente. Eu adorava dançar contemporâneo na ponta. Conta, né? Eu É. não gostava de dançar na meia ponta. Eu gostava de dançar na ponta. Se fosse o contemporâneo na ponta, eu era a primeira a levantar o dedo. Se viessem com, vem um coreógrafo, falei, na meia ponta, Mas dançava, porque no teatro você não pode escolher muito papel. Você tem que É, dançar quando você é escolhido, né? é. Eu me lembro que teve do Fábio de Mello.
Sabe? O Fábio de Aham. Mello, grande coreógrafo também, Falecido há pouco tempo. muito talentoso. Rodrigo Moreira, maravilhoso. É, Eram coreógrafos que só faziam prática, tudo na minha ponta. Mas era de uma alegria. Eu dançava na minha ponta feliz. é, Outro que eu danço na minha ponta, dançava feliz. E assim, babava. Vou falar o nome. Rodrigo Moreira, Fábio de Mello, Arrieta, Luiz Arrieta. Não, é um sonho dançar qualquer coisa de Arrieta, gente. É um sonho. é, É um sonho dançar Arrieta. é. Dancei tango, dancei praticamente 3 personagens de tango. Marcinha também dançou comigo. Márcia Fadione dançava tango, Teresa Augusta. Shirley dançou tango, da Rita. Então, assim, eu gosto de contemporâneo, eu gosto muito, mas eu gostava mais quando era na ponta. Na ponta, né? Engraçado, como é que as coisas se ligam, né? Na minha estreia, Sim, a minha estreia, Ivan, posso falar agora? Agora eu tô vendo. Ivan Franco, ó, excelente coreógrafo também. E pouco valorizado, porque tinha que ser muito mais valorizado. Ivan Franco, dancei sim, meu amor, maravilhosa. Porque senão a gente é, podia remontar isso aí. Não para eu dançasse, não. Para a gente passar adiante, né? Porque criações têm é, que ser passadas adiante. Então vamos combinar isso, tá, sim. Ivan? Na minha estreia no Balé de Niterói, eu dancei o Arrieta e o Rodrigo Moreira, na Ah, floresta e caminhada. Lindo, 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 lindo. então você dançou junto com, com... Heron, Não, Heron assim, com Nobre, Heron também. também. Heron, um Outro, talento na coreografia que infelizmente não está entre nós mais. exatamente. É, Você foi muito cedo. é. Você também, então você participou junto com Rita Scott, né, na época de Niterói. Sim, Ah, que eu estava na bacana. Megera Domada, tem muita coisa aí. Gisele, eu vi você eu estando na coxia, né? Olha, Wanderson, que louco. Sabe que eu não consigo lembrar do teu rosto? É porque eu era mais magro, não usava óculos ali, eu acho que é por isso, né? Talvez, talvez. Eu acho que é por isso. E eu também, eu tenho uma memória muito privilegiada, é incrível, eu não sabia que a minha memória era assim, venho descobrindo agora, quando eu converso sobre coisas do passado, que aconteceram há 30 anos e parece que aconteceu Olha, ontem. É incrível isso, né? isso é bom. É, Eu não tenho essa memória privilegiada, é, sobretudo com nomes, não. Com o rosto eu é, até tenho. Mas eu acho que aham. você era tímido. Você nunca veio falar com um bailarino assim do teatro? Você era tímido? Ficava envergonhado? Eu era muito tímido. Bom, mas a entrevistada aqui é você. Olha só. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ah, Você teve muitos bons professores, você teve na Rússia, você era apaixonada, é ainda, pelos bailarinos russos, e a gente é de uma época que o Baryshnikov estava no nosso pensamento o tempo todo, Makarova. Quais são os bailarinos, homens e mulheres, que lhe inspiraram, Norma? Para quem você olhava e diria, eu quero estar nesse patamar? E hoje também, quem você admira hoje? naquela época, eu primeiramente admirava muito os nossos bailarinos brasileiros, né? Vou começar pela casa onde eu dancei, que eu convivi muito com Silvia Barroso, Pantoja, Botafogo, Hum, Cecília Kersh. Claro, teve outros primeiros bailarinos também, mas assim, quem eu olhava muito ali na minha casa, a própria Márcia, tinha uma bailarina que, quando eu entrei, que me impressionou muito, que era, ai meu Deus, ela tinha umas costas largas, ela dançou em Geneve, na Suíça. Ai, esqueci o nome dela. Ela me hum. impressionou. Ela fez Mirta em Gisele. Esqueci o nome dela. Mas os bailarinos brasileiros são muito bons bailarinos. Agora, estrangeiros, eu sempre olhava muito mais bailarino russo, né? Ah, de mulher. Simone Ferro? Simone Ferro. Obrigada, Marcinha. Nossa, eu ficava impressionada com aquela. Ela tinha uma presença cênica que ela entrava em Mirta, eu fazia assim, ó. No ensaio eu consegui olhar, porque às vezes eu não estava no corpo de baile. Eu fazia, eu passei por todas as etapas de um corpo de baile. Eu fiz corpo de baile, fiz comparsaria, fiz pequenos solos, fiz grandes solos, primeiro papel. Bom, enfim, vamos lá. Agora voltando lá aos bailarinos russos.
A Maximova. Maximova, para mim, é uma das bailarinas mais encantadoras. É, né? Por quê? Ah, ela tinha uma leveza ao dançar. Não sei se é porque eu sempre vi ela dançando também com o Vassiliev, né? Que já sabia onde ela começava, onde ela terminava. É, Então, aquele padedê fluía de uma tal maneira que você não via um engasgo no padedê. Um engasgo. aham, E eu via outros bailarinos russos dançando também, a Semeniaka. A Semeniaka eu sou apaixonada, Ludmila Semeniaka. aham, Ela é do Bolshoi, né? Assim como Maximova. Mas eu vi esses engasgos, às vezes, na Semeniaka com padedês. E com a Maximova eu não via. Era fluía, você não via o começo, meio e fim. E a emoção só ia crescendo. E eu é, gosto de bailarino. Claro, a técnica ela é importante, só que a técnica não se faz se aquele bailarino não está usando o seu instrumento, que é o corpo, para passar uma história. Qualquer é, história na dança, né, na dramaturgia, ela tem que ter uma emoção, seja alegre, tristeza, aham, susto. Essas emoções, que é a dramaturgia, que a gente está voltado, nosso corpo serve à arte, esses bailarinos, e olha que eu estou falando de vídeo muitas vezes. Maximova eu não vi dançando pessoalmente. Agora, aham, Semeniaka eu assisti no Bolshoi. É, sim, se ela passava isso na televisão, no vídeo, eu sou do tempo do onça, do vídeo cassete, do vídeo grosso. Se somos. ela passava isso no vídeo, você imagina pessoalmente. Eu fiquei impressionada, eu tive o privilégio de ver Semeniaka, Ludmila Semeniaka dançando no Bolshoi, Espartacus. Que E o que que. maravilha. Com Irek Mukhamedov. É, Não dá. Ele dançou aqui também, no Brasil. é. Mas aí você não consegue gostar de. Assim, eu gosto de alguns bailarinos franceses, da Platel, mas eu gosto de bailarino que passa emoção. Uma vez eu falei pro Cícero Gomes. Falei assim, Cícero, olha, quem te vê em cena não acredita que você é desse tamanho. Não acredita. Porque o Cícero, ele é um bailarino pequeno. O Cícero Gomes hoje é o primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Hoje não, muito tempo. E eu falava para ele, Cícero, impressionante, a sua emoção, ela vai abrindo a porta do teatro, vai saindo, abre aquela porta ali da Cinelândia, sai também e vai É, para lá em Niterói. Eu é. falava para ele, é impressionante. Ele dança com uma emoção, ele ocupa o espaço. E sabe essa fluidez que eu tô falando da Semeniaca, do Padedê com Irek Mukhamedov? Era o Cícero também. Eu ficava impressionada. Gente, como é que aquele menino, deste tamanho, ele sabe. Como é que é a emoção dele que ele passa? Como é que é isso, O, gente? o ser humano tem muita coisa dentro de si, né, Norma? Precisa de que alguém tire um ensaiador, o professor, Exatamente. porque ele sozinho é difícil. E você, a gente não tem muito tempo, mas eu queria lhe fazer essa pergunta. Ah, Você tem essa. Você falou da bailarina brasileira que dançou no Balé de Hamburgo, eu acredito que você estivesse falando de Da Áurea Tetê. Ramos. Não, da Não? Tereza. Da Eu tava falando Tereza? da Tetê. Mas a Ah, Áurea dançou também, a dançou Aurinha. também, Tereza Augusta, Claro. sim, também. É, Sim. É você, porque é ela que vai me visitar de vez em quando na escola. você, Norma, não quis dançar no exterior? Então, pergunta legal. Quis, fiz audição, passei e nas Para duas. onde? Bom, passei no Bejar, Tá. Na na época época, do beijar mesmo, em Lausanne, em Suíça. Na época que do era o balé Bejar, do em século Lausanne. XX. Sim, balé do século XX. Aham. E passei, porém, na época a Jônia dançava, na época Roberto Oliveira dançava, e ele é que me convidou para vir fazer a audição. Só que o Bejar não podia me oferecer o contrato. Eu tinha que estar lá, para entrar na companhia. Só que eu faltava quase 8 meses para eu terminar a escola. Eu não podia abandonar a escola, entendeu? Hum, Da Vaganova. Nas férias grandes de julho, eu saía, ficava ali pela Europa, fiquei um tempo ali em Lausanne com o Roberto, e o Roberto me apresentou para o Bejar. E o Bejar falou: quero que você venha para cá, mas eu não posso oferecer contrato, eu preciso que você esteja aqui em Lausanne, fique aqui e aí você vai trabalhar comigo. ele queria Mas que você dançasse alguma coisa dele, não é isso? talvez, para depois me oferecer o contrato, ou ficar como estagiária um mês, para depois oferecer efetivamente o contrato. Você Aí, conhece a biografia do Beijar? não tanto quanto Então você. eu vou te explicar porque que ele queria que você estivesse lá. Ah, E então me explica porque eu nunca soube.
Ele, quando fundou a companhia, o Balé do Século XX, ele convidou uma bailarina, que eu não me lembro o nome, senão eu falaria aqui, uma bailarina que tinha sido uma grande estrela, mas que não dançava mais. E durante os ensaios, ele marcou num determinado momento piruetas para essa bailarina. E ela fazia todos os movimentos, na hora da pirueta ela fazia isso. Ela marcava com o dedo. Em todos os ensaios. E aí o assistente dele, na época, que eu também não me lembro, disse assim, Bejar, ela não está fazendo pirueta. E ele disse assim, não, mas na hora ela vai fazer. Bejar, ela não está fazendo. Não, não se preocupa, na hora ela vai fazer. E todo ensaio, na hora da pirueta, ela... No espetáculo, na estreia, na hora da pirueta, ela chegou e fez isso. A partir daí, o Bejar sempre fez a audição, porque ele tinha convidado os bailarinos para essa primeira companhia. A partir daí, ele fez a audição. É por isso que ele queria que você estivesse lá, para você fazer pirueta na frente dele. Pode ser. Mas olha só, eu fiz uma aula e Não, aí... sim, claro, a coisa mudou, mas é porque aquilo marcou tanto a ele. Eu perguntei se você tinha ido lá na época do Maurice Bejar, que era o Balé do Século XX, porque a companhia mudou de nome, hoje é o Balé de Geneve, não é isso? Eu acho que eu não sei. Mudou Hoje em dia eu não sei. nome, um ex-bailarino que era o diretor, eles estiveram aqui no Rio, eu fiz uma audição lá, quando eles foram no teatro, quando a gente é jovem, a gente quer dançar, né? Aí o diretor me disse assim, eu gostei da sua aula, mas eu queria que você estivesse lá, eu precisaria ver você lá, dançando coreografias nossas. Ele disse assim, eu acho que é por aí. eu falei, tá bem, obrigado, mas eu não tinha condições. Norma, querida, a gente terminou aqui. Não, jura? Não, mas eu preciso falar uma coisa, olha só, eu ia para Stuttgart também. Só que a Adalau não me deu licença para ir. É mesmo? E ela fez uma proposta para mim na época. Falou, Norma, se você ficar, você vai virar a primeira bailarina. Eu não tenho hoje... As primeiras bailarinas existiam, Cecília, Ana, Nora, Áurea, mas a diferença de idade já eram 10 anos. E ela falou, quero que você fique, eu vou te transformar numa primeira bailarina. Assim, existe uma dinâmica. Opções de vida. Existe uma dinâmica dentro da vida, não é dentro da companhia de dança, da vida, né? A coisa se renova. Então, você precisaria, dona Adalau, experiente, como era, enxergou muito bem aquilo que você podia ser. Outras pessoas mandaram recados. Aqui, eu disse. Luciana Rocha, dizendo que a Edi contou essa história do dedinho, mas tem aí o Salvatore. Fez uma pergunta para você, né? Mas agora a gente não tem tempo e é pelo Instagram, não é por mim. Então tá bom. Querida, muito obrigado, parabéns. Adorei. Foi Obrigada. Bom, né? Que você forme outras primeiras bailarinas ou bailarinas competentes do corpo de baile. Vai assistir minha aula lá na escola de dança. Eu vou. Vou sim, com prazer. Então, a gente combina. Um beijo para você. Beijo. Tchau. Obrigada. Alguém dizendo que a entrevista é maravilhosa. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, Norma. Tchau, beijo. Outro.